Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Bom ver umas carinhas amigas aí. Boa noite. Legal, Pedro, Irã, todo mundo aí. Quem puder abrir a câmera, ótimo. Quem não puder, tudo bem também. Boa noite a todos. Vamos dar uns 2, 3 minutinhos aí para o pessoal chegar. Um aviso aí da PUC. Isso. Estou lendo aqui junto com vocês, né? Terá direito à declaração de participação, inscrito como confirmado, renomear o seu perfil no Zoom, né? Para a gente saber pelo menos o seu nome. Quem tiver com o nome dos celulares, da vida, se puder renomear, é bacana. Boa noite, Sebastião, Emanuel. Boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença, pelo interesse de todo mundo aí nesse assunto tão fascinante que é a mitologia grega, né? Que bom que vocês estão todos aí. Vamos dar só aqueles 5 minutos acadêmicos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma praxe dentro da universidade que são os 15 minutos acadêmicos, né? Chamado 15 minutos acadêmicos, mas desde o mundo virtual, desde a pandemia, virou 5 minutos acadêmicos agora. Porque as coisas ficaram muito mais pontuais, né? Impressionante com esse mundo virtual, né? Todo mundo entra diretamente e bem na hora mesmo. Espero que não esteja muito barulho aqui na minha casa. Eu tenho 2 crianças assistindo desenho ali, mas elas são bem comportadas. Vamos torcer para nada acontecer de desgraça com elas. Minha mulher chega bem mais tarde, então, mas acho que vai dar tudo certo. Boa noite a todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Bacana. Acho esse número aí um ótimo número de pessoas interessadas na mitologia grega, né? Suzana, tudo bem? Obrigado a quem puder abrir a câmera, que é sempre um tipo de contato um pouco mais próximo, né? Avisando a todo mundo também que a gente vai ter um momento de pergunta. Na verdade, assim, quem quiser comentar qualquer coisa, falar qualquer coisa, vocês podem levantar a mão ou escrever no chat, que o nosso coordenador técnico aqui libera para vocês o microfone. Normalmente em aula aberta, assim, é a praxe da PUC fechar o microfone de todo mundo, mas eu quero dar especialmente, sei lá, uns 30 minutos finais, assim, para quem quiser falar alguma coisa, quem tiver interessado em fazer alguma pergunta, em saber como é que vai funcionar o curso, né? Vamos dar mais um minutinho aí e a gente começa efetivamente essa aula inaugural. Tá bom? Tá todo mundo chegando. Ótimo. Deixa eu dar o 7:05 aqui, esses 5 minutos para as pessoas chegarem, e aí a gente começa. Boa noite, boa noite. A gente deve terminar um pouco antes das 9, não deve passar disso não, tá bom? Lembrando a todo mundo aí que está gravando, mas quando vocês entram, acho que vocês já são avisados, né, que está gravando. Essa aula vai ser disponibilizada também, quem tiver interesse. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Me chamo Marcos Reis Pinheiro, sou professor de filosofia antiga, trabalho já há alguns anos com filosofia e mitologia antiga. Eu trabalho especialmente, para me apresentar um pouco, né? Está até falando uma última coisa, exatamente, a introdução à Ilíada, a Guerra de Troia, a introdução à Ilíada e à Odisseia, né? Se eu só me apresentar um pouco, né, a minha formação sempre foi em língua grega e filosofia grega, né? Eu fiz a minha formação graduação, mestrado e doutorado. Graduação eu fiz na UFRJ, mestrado e doutorado eu fiz aqui na PUC do Rio de Janeiro, focado especialmente no texto de Platão, né? E um tema que hoje em dia está muito em voga na filosofia, que é a filosofia como forma de vida,
né? Essa ideia de que a filosofia da antiguidade é um modo de viver. Mas desde cedo eu me interessei muito por mitologia, especialmente essa visão da filosofia como uma forma da gente estar no mundo, uma forma da gente experimentar o mundo, aproxima muito a filosofia de práticas religiosas, né? De práticas vinculadas a rituais, vinculadas a simbolismos religiosos, né? E a mitologia grega é muito importante para a história da filosofia. Platão é mais do que Platão, né? Platão é uma porta de entrada para o mundo grego. Então, eu sempre me interessei por Platão como um núcleo ali da Grécia que abriria portas para várias outras fontes. Através de Platão, a gente pode estudar os pré-socráticos, Aristóteles, a gente estuda a tradição cristã também, porque o cristianismo depende muito de Platão, né? Nietzsche já vai dizer que o cristianismo é um platonismo para o povo, né? E o cristianismo bebe muito de Platão e dos neoplatônicos, né? Acho que Platão é uma grande porta de entrada para muito da cultura grega, muito da cultura que virou o Ocidente. Então, a minha formação foi toda na obra de Platão, né? A graduação, fiz a monografia em Platão, mestrado, doutorado sobre Platão, e depois que eu terminei o doutorado, no pós-doutorado que eu fiz na UFRJ, até entrar efetivamente como professor da UF, né? Hoje eu sou professor da UF, mas também trabalho em outros lugares, né? Meu tema foi o helenismo e as filosofias helenísticas, os estoicos, epicuristas, cínicos, né? E como que a religião cristã dialoga com tudo isso. Em toda a minha pesquisa, eu sempre tive muito interesse, né, na postura mitológica, na postura do mundo que olha para o mundo e não vê só mundo, mas vê histórias a contar do mundo, né? E vê várias histórias que se interconectam no mundo, né? Esse foi sempre meu tema, e grande parte da minha pesquisa foi sobre mitologia grega. Eu trabalhei, ainda quando eu estava no doutorado, nessa edição aqui da Ilíada e Odisseia, que é uma edição que era da Ediouro, era da Ediouro, mas hoje em dia foi traduzida foi lançado por uma outra editora, acho que a Ediouro acabou, né? Antigamente, a capa que eu tinha na época era essa aqui, não dá para ver direito. Se eu tirar esse borrado só para você... Isso. Ó, essa edição aqui da Odisseia e essa edição da Ilíada, que é a tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu trabalhei nas duas, isso tem muitos, acho que foi em 2000, não sei quando é que saiu aqui pela primeira vez, foi 2001. Né? Eu estava ainda no mestrado, indo para o doutorado. Essa edição é traduzida por um importante tradutor brasileiro chamado Carlos Alberto Nunes. Carlos Alberto Nunes é um médico que também trabalhava com temas gregos, traduziu a obra completa de Platão e traduziu a Ilíada e a Odisseia, né? Bom, qual é a ideia desse curso aqui? Né? Qual é a ideia? A ideia de hoje é fazer um grande panorama do que a gente vai ver no curso, né? Vão ser 6 aulas, né? Um concentrado, assim, de Ilíada e Odisseia. O que são a Ilíada? O que é a Ilíada e a Odisseia? E por que escolher a Ilíada e a Odisseia? A ideia básica do curso é o seguinte: a gente sempre ouve falar da mitologia grega contando histórias, como se aquelas histórias fossem histórias prontas, né? Como se fossem histórias que são daquele jeito e acabou. Então, a pergunta é, da onde que as pessoas tiram que as histórias são exatamente assim? Como é que você sabe que Afrodite, por exemplo, era casada com Hefesto, mas teve um caso com Ares? Né? Como é que a gente tem informação disso? Né? Porque a religião grega, que é uma religião politeísta, né, ela é uma religião morta. Você não tem ninguém hoje em dia que vive a religião. Não é uma religião viva, mas as histórias, elas são muito vivas, né? Todas essas histórias, elas foram contadas e recontadas de diversas maneiras ao longo dos séculos, né? A Ilíada e a Odisseia, Homero é o grande poeta da nossa história, né? Mas a Ilíada e a Odisseia são os textos mais antigos que a gente tem. E quando a gente vai ver na Ilíada e a Odisseia, você não tem a Guerra de Troia toda. Você não tem vários episódios muito importantes
importantes. Por exemplo, você não tem o final da Guerra de Troia. Você não tem o cavalo, praticamente você não tem a história do cavalo de Troia, que é tão famoso, né? Na verdade, ela aparece num determinado trecho, mas de modo secundário, porque é um aedo, é um cantor-poeta que está contando a história da Guerra de Troia num determinado evento da Odisseia, que ele relembra um pedacinho do cavalo de Troia, né? Mas você não tem... Aonde é que a gente tem? Então, a ideia toda desse curso é a gente falar da mitologia grega, ter uma introdução a esses mitos como um todo, mas focar na possibilidade de vocês lerem a Ilíada e a Odisseia, né? Que é o texto mais antigo da mitologia grega, mas e é o texto base, fonte, para vários outros textos que também são fontes da mitologia grega. Outra grande fonte da mitologia grega são as tragédias, né? As tragédias que são por grande, as que a gente tem são por volta de 500, 400 antes de Cristo. A Guerra de Troia, você tem vestígios arqueológicos da Guerra de Troia, né? Você tem arqueólogos que descobriram muito provavelmente aonde que é o sítio arqueológico da Guerra de Troia. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho um mapa onde provavelmente a gente tinha ali especificamente, né, o castelo, a muralha da cidade de Troia, né, e aonde aconteceu Troia. Mas existem 9 ou 11 Troias, uma em cima da outra, que é na boca do Mar Negro, né, onde hoje em dia é a Turquia, e que era uma região ali que tiveram várias cidades. Arqueologicamente, se data a Guerra de Troia acontecendo em 1200 a.C. E Homero teria vivido por volta de 800 antes de Cristo, né? Então, você tem uma diferença, tem 400 anos desde o fato concreto da Guerra de Troia até Homero, que teria sido esse autor aí que apresentou a Guerra de Troia oralmente. Tudo isso de uma tradição oral, né? Até chegar finalmente numa versão escrita, numa primeira versão escrita, que provavelmente a gente já tem essa versão escrita, alguma parte dela em 700, 600, mas em 600, 500 antes de Cristo, você teve várias edições formando a Ilíada e a Odisseia, né? Então, como eu estava dizendo, a Ilíada, a ideia é dar para vocês um manual de leitura da Ilíada, da Odisseia, né, nessas 6 aulas. Para quê? Para vocês conseguirem ler um texto de 2.800 anos, né? E a Ilíada e a Odisseia, ela não é um texto só, criado por uma pessoa só. Ela é, como a Bíblia um conjunto de textos, de épocas diferentes, e muito provavelmente de autores diferentes. Certo? Então, peraí, vamos por calma, né? Eu tô contando o que a gente vai fazer no curso. A gente vai se debruçar sobre a Ilíada e a Odisseia. Mas não é a única fonte da mitologia grega. Fonte, assim, fidedigna, um documento que você pode falar sobre a mitologia grega. Como eu estava dizendo também, você tem as tragédias gregas e as comédias que sobraram da Grécia clássica já, né? De 500, 400 antes de Cristo. Você tem também os próprios filósofos que citam mitos aqui e ali. E depois você tem também coleções de textos que são grandes resumos da mitologia grega, como, por exemplo, as Metamorfoses de Ovídio, né? Ou a Biblioteca de Apolodoro. O que é a Biblioteca de Apolodoro? É um grande resumo de várias histórias da mitologia grega, certo? Essas são as fontes mais antigas, a Ana aí conhece, a Ana está comentando aqui, né? São várias fontes antigas que a gente tem, e aí não é simplesmente como você abre um livro que conta um resumo da mitologia grega. Essa pessoa, ela está adaptando a coisa, contando de algum modo como a gente consegue entender essa história, né? O que a gente tem das histórias antigas são documentos que apontam para como que aquele texto era vivido, narrado, descrito, né? Porque essas histórias, esses textos, eles eram vividos por aquelas pessoas que realmente se interessavam, tinham um relacionamento vital com aqueles deuses, né? Tinham um relacionamento muito íntimo com aqueles deuses e muito concreto, né?
Tem uma frase do chamado primeiro filósofo grego, o pré-socrático chamado Tales de Mileto, que fala: tudo está cheio de deuses. Né? Eu gosto muito dessa frase para falar de um panteísmo, mas que ao mesmo tempo é um politeísmo. Né? O difícil é encontrar uma coisa que não seja Deus na Grécia. Todas as coisas são perpassadas pela experiência da divindade. Né? Você tem Deus para sujeira, você tem Deus para velhice, você tem Deus para morte, você tem Deus para doença, você tem Deus para escárnio. Né? São os filhos da noite. Né? São coisas que normalmente a gente não acreditaria que seria exatamente da ordem de uma divindade. Né? Mas o grego, ele tem esse olhar para o mundo que enxerga uma potência grandiosa em todas as coisas. Né? Isso é muito forte, muito interessante da mitologia grega. Essa ideia de que a experiência de um Deus é a experiência de algo grandioso, de algo avassalador e muito perigoso. Né? Essa ideia de que a proximidade de um Deus é alguma coisa muito perigosa, é uma ideia muito presente, porque e dá muito para comparar com o cristianismo, né? A gente pensa, tem muito essa experiência da divindade cristã como um Deus amoroso, um Deus que ama quem ama ele, né? Só que se um Deus grego ficar apaixonado por você, é muito perigoso para você, né? O Deus grego, quando ama na intensidade de alguém que tem uma potência muito grande. E ele pode destruir tudo à sua volta por esse amor que ele tem por você, né? A experiência da divindade grega é uma experiência muito potente, né? Você tem um livro que eu gosto muito, de um alemão chamado Otto, Rudolf Otto, vou colocar aqui, que se chama Teofania. São uma série de palestras do Rudolf Otto, que ele apresenta os deuses gregos como potências da realidade. É um texto muito, muito interessante. Né? Então, vamos lá, eu vou começar a apresentar aqui um PowerPoint. Qual é a ideia de hoje? É fazer um panorama de como que a gente pode se aproximar da mitologia grega, da experiência religiosa daqueles que viviam imersos nesses deuses, daqueles que olhavam para o mundo e experimentavam o mundo repleto dessas potências divinas, né? Então, a ideia de hoje é fazer uma primeira apresentação e explicar como que a gente vai abordar a Ilíada e a Odisseia para a gente primeiro porque assim, a gente tem que saber a história toda para poder ler. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu acho que vai ficar melhor assim. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu estava fazendo os testes. E aí? Vocês estão conseguindo ver já em tela cheia? Tá tudo bem? Né? Então, a ideia aí, essa ideia aí, né? Homero e a Guerra de Troia, né? Esse aí teria sido Homero, é uma escultura. Eu não tenho muito cuidado aqui nas minhas imagens, não, mas são imagens, são imagens relacionadas, né, todas aí ao que a gente vai estar falando aí. Bom, cadê? Passa a bola. Aí. Então, essa ideia, né? A Ilíada e a Odisseia são de dois núcleos, dois textos, porque eu não quero ficar falando aqui, contando, a gente vai fazer isso várias vezes, né? Fazer uns resumos dos mitos. Por quê? Porque a gente tem que já saber a história para poder ler o texto. Isso é um ponto fundamental na leitura dos textos antigos, tanto em tragédia também, né? Não tem essa ideia de não me conta a história, né? Então, ó, in media res. O que é in media res? Você, quando vai ler um texto grego, você é jogado no meio da história. E, portanto, você tem que já saber
a história toda para poder ler. Então, não tem aquela coisa de spoiler, não tem aquela coisa, não me conta o final que eu ainda não li o livro. É ao contrário. Você tem que já saber da história toda para poder entender a história. Porque, e isso é muito importante, né? A gente tem que pensar quem que é o ouvinte da Ilíada e da Odisseia. Quem que é o ouvinte? É um grego que já conhece a história toda. Não se eu não sei como é que vai ser o final, eu estou doido para saber como é. Não, todo mundo sabe como é que vai ser o final, né? Todo mundo sabe que Aquiles vai morrer na Guerra de Troia. Todo mundo sabe que Ulisses vai conseguir chegar e encontrar Penélope, né? Mas a gente não sabe exatamente como que isso vai acontecer, quais são os detalhes. E é por isso que os textos antigos, eles se demoram muito, eles não querem chegar no final, eles se demoram nesse narrar, né? Então, a Ilíada, ela tem um tema específico. O tema é esse aí, é a menis. É a ira, a palavra menis quer dizer ira. E é um episódio relativamente pequeno da Guerra de Troia como um todo, que dura uns 40 dias, é a briga de Aquiles contra Agamemnon. Aquiles e Agamemnon são grandes generais, né, do lado grego, porque não é grego e troiano, né? Todos eles são gregos, no sentido que os troianos também falam grego, também acreditam nos mesmos deuses, não é um outro povo, né? Eles mesmos não se chamam assim, gregos e troianos. A gente vai ver, Acaios e Ilion é o nome da cidade, Ilíada são as coisas que acontecem em Ilion, né? Ilion é o nome da cidade de Troia. É outro nome. Todas as coisas têm muitos nomes, né? Eles se deleitam em nomear as coisas. Eles se deleitam nos nomes, né? São poetas, né? E também a Odisseia é a história do retorno, a palavra nostos, né? Que vai dar nostalgia, algo dor, né? Nostalgia é a dor pelo retorno, é o retorno de Ulisses, né? Então a Ilíada conta um pequeno trecho da Guerra de Troia, que durou 10 anos, né? São 40 dias da Guerra de Troia, a briga, a ira de Aquiles contra Agamemnon e o retorno de Ulisses em relação, voltando para casa, né? Deixa eu ver se passa aqui para o próximo. Aí, pronto. Só para a gente ter uma noção aqui da onde que acontece a história toda, né? Ítaca, vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Vocês conseguem ver o meu mouse? Conseguem? Ó, Ítaca é essa ilhazinha aqui, ó. E Troia é aqui, tá vendo? Então, aqui é a Turquia, aqui é onde a Grécia é hoje em dia, e aqui é onde é a Itália hoje em dia, chamada Magna Grécia antigamente, né? Tudo isso aqui é considerado pelos gregos de Grécia, porque assim, são cidades gregas. Claro, isso aqui tem uma centralidade desde a antiguidade aqui a Grécia, né? Mas, por exemplo, o sul da Itália, aqui a Sicília, você tem cidades gregas. A própria Troia e toda essa região aqui da Turquia também são cidades gregas. Então, eles se consideram como gregos. Todos eles se consideram gregos aqui, né? Então, o Ulisses, que tinha que voltar de Troia, simplesmente fazer isso aqui e chegar aqui, que a Ítaca é aqui, ele se perde e fica 10 anos viajando em todas essas regiões aqui. Aqui tem os grandes eventos aqui. A grande briga da Odisseia e da Ilíada, né, é que isso a gente vai ver quando trabalhar dos deuses, né? Os deuses são divididos em deuses apolíneos e deuses dionisíacos, e aqui você tem Atena, um deus tipicamente apolíneo, um deus olímpico, e Poseidon, né? Um deus tipicamente dionisíaco, quitônico, né? Enfim, a gente vai ver isso também com calma. Mas o que a Ilíada e a Odisseia não são exatamente textos de poesia, né? Ele não é um texto... o próprio grego não via, na época, quando entendia, quando o Homero, né, quando o próprio Homero teria vivido em 800 a.C., né? A poesia, você não tinha uma separação das áreas de saber como a gente tem hoje em dia, né? A Ilíada é o primeiro texto de direito.
A Ilíada e a Odisseia são primeiros textos de ética, de tática de guerra, de política, são os primeiros textos de medicina, são os primeiros textos de geografia, são os primeiros textos de história, são os primeiros textos de teologia, de religião, são os primeiros textos de literatura, né? Então, qual é a especificidade? O grego não entendia o texto de Homero, isso aí é literatura, isso aí não é sério, isso aí... Não, são os primeiros textos científicos para ele, tudo pré-científico, você não tinha essas diferenças todas, né? Né, nas áreas do saber. Todas elas são uma única área do saber, né? Né? Então, isso aí é uma outra imagem aí que a gente pode ter, que seria Troia, né? E você tem, assim, uns 2 quilômetros, 1,5 quilômetros até o mar, e aonde os gregos ficam acampados. Os gregos ficam acampados, eu estou chamando de gregos e troianos pela facilidade, né? Mas os gregos ficam acampados lá do outro lado, ali na praia, né? Confrontando, tentando vencer e subir e atravessar a Troia, né? Atravessar, eu digo, pular o muro de Troia. Quem constrói esses muros aí é Poseidon, por isso que esses muros são intransponíveis, e é por isso que Ulisses tem a ideia de fazer, né, o cavalo para conseguir entrar, né? Bom, como é que a gente tem que pensar? O que é? O ponto todo é que a Ilíada e a Odisseia ele é composto como uma um poema oral, eminentemente oral. Ele é composto oralmente, ele é apresentado oralmente, e ele é transmitido oralmente. A oralidade ela é fundamental em toda a visão, toda a compreensão, né, da Guerra de Troia. Desculpa, da Ilíada, da Odisseia, dos poemas gregos, né? Os poemas de Homero. Homero era um aedo, né? Assim que a gente chama, né, esse poeta-cantor, né? E quem conta um conto aumenta um ponto. Então a gente tem uma tradição oral e a questão homérica é o seguinte: a gente não precisa exatamente de uma pessoa, Homero, que tenha existido. Na verdade, esses textos, a Ilíada e a Odisseia, não é a criação de uma única pessoa. É uma criação de dezenas, centenas de bardos, também a gente pode chamar isso, de aedos, de poetas-cantores, que vão contando e recontando as histórias, né? Provavelmente acompanhado de uma lira, né? São versos metrificados, com metro específico, que são cantados num determinado ritmo, né? E que provavelmente você tinha pessoas dançando enquanto cantavam isso, né? Então, esse dado aqui histórico eu já contei, né? A própria Guerra de Troia teria acontecido em 1200 e Homero teria existido por volta de 800 a.C., né? Homero, na verdade, é um grande congregador dessas histórias orais que nasceram com a guerra concreta, né, que efetivamente aconteceu, até chegar às primeiras redações escritas, que determinados editores pegaram vários textos de várias épocas diferentes, né? Você tem aí centenas, séculos e séculos de poetas, cantores, recontando essas histórias, até a gente ter minimamente uma estrutura, assim. E dá para ver que tem textos muito diferentes uns do lado dos outros, né? Você tem um texto, você tem uma pessoa segurando um escudo de bronze, que é claramente de 1000 a.C., e aí ele pega uma jarra com óleo de 800. Aquele escudo nunca existiu junto com aquela jarra, né? Então, dá para você saber arqueologicamente que tem uma interpolação de textos. Então, existem pessoas que são os homerólogos, pessoas que estudam Homero, né, minuciosamente a vida inteira, tentando descobrir que textos são esses e da onde é que vem cada um desses textos, né? Então, a gente tem aí um traço de oralidade, de performance e ritual, né? A gente já falou essa ideia de que a gente então tem a seguinte cena, de um poeta, Aedo, tocando a sua cítara ali, determinadas notas, e relembrando as histórias. A gente pode fazer uma comparação com os repentistas nordestinos, sabe? Por quê? Porque eles têm mais ou menos a história, só que ele tem que rimar,
quer dizer, não tem rima no texto de Homero, mas ele tem que colocar naquela métrica, né? A métrica faz ele, e ele também chega num refrão que ele descansa, né? Então você tem certas repetições, ele é muito repetitivo o texto, porque ele é repetitivo porque é o refrão que o poeta está descansando ali naquele refrão e está pensando para onde é que ele vai e como é que ele vai encadear as próximas histórias, né? Então, essa ideia de que é um poeta que está numa performance, uma performance que é ritual e, de alguma maneira, e isso é muito importante, as musas estão insuflando verdade na boca do poeta. Mas que verdade é essa? Né? Essa verdade é a verdade do ritual, não é a verdade científica, é a verdade da psicagogia. O que é psicagogia? Psicagogia ela é a condução da alma para uma experiência, né, daquilo que está sendo narrado. Né? Psicagogia, a gente pode pensar em pedagogia, né? Ped, aí é criança, e ago é condução. O pedagogo é aquele que conduz a criança. O psicagogo, que é um epíteto, né? Que é um dos nomes de Hermes, que você está vendo ele aí, né? Hermes tinha o caduceu, esse caduceu atraía as almas e ele carregava as almas, ele conduzia as almas. Hermes é o deus da linguagem, é o deus da fala, né? E a ideia... Então, o que confere verdade para o mito? Essa capacidade psicagógica, essa capacidade de comover o ouvinte e fazer ele ter uma experiência radical da vida que confere sentido para a vida e para todo mundo, né? Então, a ideia é o seguinte, no ritual, naquela experiência que você é tomado por uma história, não é mais você que vive, é a história que vive em você. Todo mundo que já foi apaixonado por um livro, que fica, sabe aquela sensação, caramba, eu não quero que esse livro acabe, que a minha vida vai ficar vazia, né? Parece que a sua vida virou o livro, né? Tem até uma expressão em inglês, to read for your life, né? A sua vida fica tomada pelo livro, né? A sua vida fica tomada por aquela história. A história é mais verdadeira do que a minha vida cotidiana. Né? Eu parado na fila do banco, tentando pagar uma coisa, né? Tropeçando, isso não é de verdade. O que é de verdade é a história que eu estou lendo. Né? A verdade, então, é o valor. É o valor. O que é verdadeiro? Aquilo que é valoroso. Né? Então, para a mentalidade mitológica, para a mentalidade religiosa, o que é verdadeiro é aquilo que toma a minha alma de assalto e me leva a experimentar aquela história como se aquela história tivesse acontecendo ali. E é por isso, e é aí que o herói alcança a imortalidade. O herói busca a imortalidade na boca do poeta. Esse é o objetivo do herói. É por isso que o herói quer ir para a guerra de Troia e vencer e ter uma batalha heróica para ser cantado por toda a eternidade. Né? O herói cristão, herói, né, o santo, o Nietzsche fala, os judeus nos deram profetas, os cristãos nos deram santos e os gregos nos deram heróis. Né? Então, o cristão alcança a imortalidade na sua alma depois da vida. Né? O grego alcança a imortalidade quando ele é cantado pela boca do poeta, porque aí as histórias ganham vida, né? Quando elas são narradas novamente pelo poeta. Né? O teatro grego é um teatro de arena, né? Em que a reação, a comoção, né? O movimento do público, a reação do público é fundamental para o que está sendo explicitado. Né? Você tem o teatro italiano, que tem aquela quarta parede invisível, que parece até que os atores não estão tanto prestando atenção no público, o público não está ali. Mas o teatro grego, ele é feito em arena e acontece meio no meio do público. O público, de alguma maneira, a reação do público, ela é fundamental para aquilo que acontece no próprio teatro. Né? Então, essa ideia de simpatia. Isso, então, todo esse mundo aí é muito importante, né? Toda esse mundo, eu digo, essa diferenciação de uma verdade filosófico-científica, que é a verdade, aquela ideia assim, né? É,
O cientista quer saber se Jesus existiu ou não. E ele vai lá para Jerusalém tentar descobrir se existiu um ser humano chamado Jesus que viveu lá concretamente. E ele fica tentando descobrir vestígios do Jesus histórico. Tudo bem, esse é um tipo de pesquisa. Mas é aquele que ama Jesus, aquele que a vida dele é salva por Jesus, ele nem precisa que o Jesus histórico exista. Você entende o que eu quero dizer? A verdade de Jesus está marcada, transformou a vida dele. Mesma coisa com Afrodite, né? Mesma coisa com todos os deuses. A verdade de um Deus é o valor vital que aquele Deus ganha no ritual. Né? Então, essa frase anterior que está escrito aqui, o rito é o lugar onde vive o mito. Né? A vivência do mito é numa estrutura ritualística. Né? Quando o cristão come a hóstia, ele está ingerindo a divindade, que é um ser humano também, né? E o catolicismo nisso é muito radical, né? Porque a hóstia, ela vira, de alguma maneira, o próprio Jesus. Tanto é que o padre, ele é muito minucioso com a hóstia, né? Quem tem algum tipo de conhecimento do catolicismo sabe, isso é bem diferente na tradição protestante, né? Então, você ingere a divindade, e a divindade passa a habitar você. O que é a verdade desse ritual? É a experiência psicagógica daquele que está vivendo aquela história. Então, a gente tem que imaginar os gregos ouvindo essas histórias, né, e sendo tomado por isso. A ideia de que essa ideia do kairos aqui que eu ia comentar é que a história ela é narrada num momento oportuno. Você tem um momento, né, a palavra kairos quer dizer momento oportuno, em que quando é um tempo que é valorativamente mais importante, né? São os tempos das festas, dos feriados, né? Em que você sai do tempo profano e entra no tempo sagrado quando você tem a experiência da presença da divindade. Né? E eu acho que isso que é tão maravilhoso nos textos gregos, né? Os textos, eles nos remetem a uma experiência estética, né? De alguma coisa tão grandiosa que toma a minha vida, né? Você participar dessas histórias, você sai de um tempo linear do dia a dia, do tempo profano, que é um tempo falso para a mentalidade religiosa, e você entra no tempo sagrado, no tempo da história. Que nem criança, né? Acho que a criança tem a facilidade de viver no tempo sagrado porque ela vive no tempo das histórias. Ela quer ouvir a história de novo, né? E a criança, quando acaba de ouvir uma história linda, ela pede de novo, né? Para quê? Para experimentar aquele fascínio com aquela história, né? A experiência de participar daquela história, né? A sua vida fica muito melhor quando você participa daquela história. A sua vida fica sagrada também quando você participa daquela história. Então, toda a ideia é isso, né? Você tem uma catarse, você tem uma identificação com a história, né? E você passa a se sentir você começa a imitar, você tem uma formação de caráter através da narração das histórias, né? E é isso que a gente tem que imaginar, né? Essa ideia de que o extraordinário obriga a gente a viver naquele mundo, porque a gente fica apaixonado por aquele mundo. Bom, isso aqui tudo é uma introdução para a gente tentar não ficar pensando, tentar entrar, se abrir para as histórias, no sentido de não ficar duvidando disso ou daquilo, né? Mas de tentar participar dessa experiência do extraordinário, né? Enfim, bom, como eu disse para vocês, né, eu vou deixar, tá, gente, um tempinho no final para a gente conversar, e aí vocês abrem, deixa eu dar uma engrenada aqui, contar o básico do que eu quero contar, e aí a gente, bom, essa aqui é a história básica que tem que estar por detrás, é o que eu disse para vocês, né, o conceito de in media res, no meio da coisa. Todo o texto antigo, quando a gente vai ler um documento antigo que narra os mitos gregos, a gente tem que já saber a história para poder ler. Né? Então, é engraçado que para poder ler, a gente tem que já ter lido. Então, a gente, na verdade, só lê de verdade a segunda vez. Né? Então,
toda fonte que você tiver para se informar sobre a história é muito importante. Então, a minha primeira aula vai ser uma aula, na verdade, sobre Hesíodo, em que a gente vai ficar um pouco mais em Hesíodo, especialmente nesse livro, A Teogonia, né, explicando esse nascimento da divindade básica, né, esses 3 patriarcas fundamentais. Né? Quem conhece um pouquinho da história, tudo vem do caos, né? Eu tô resumindo ali uma historiazinha que aparece na Teogonia, né? Então, tudo vem do caos. Caos nasce 4 deuses primordiais ali, Eros, Tártaro, Erebus e Gaia. Gaia que é a Terra, né? É um grande fundo firme que estrutura o universo, e Gaia tem a capacidade de gerar um filho sozinha, sem a intervenção de um elemento masculino, que ela gera Urano, que é o céu, e esse se torna o primeiro par divino, né? São 2 metades, assim, né? Urano, o próprio filho casa com a mãe, né? Os deuses podem, né? Os seres humanos não podem, né? Vide aí. Édipo, né? Mas, enfim, Urano casa com Gaia, e Urano é um pai terrível, e começa a ter filhos com Gaia, né? E Urano, como Cronos, também como Zeus de outra maneira, né? São pais que têm muito medo dos filhos, porque os filhos vão querer derrubar o pai, né? Então, ele quer eliminar os filhos. E como é que Urano faz? Ele coloca os filhos dentro de Gaia novamente. Né? E Gaia fica cheia de filhos, com muita dor com esses filhos que não conseguem sair, e ela pega o caçula, que é Cronos, e dá uma foice, e Cronos castra Urano. Né? Tudo isso a gente vai ver com mais devagar, eu só estou contando assim um pouquinho para a gente poder entrar um pouco na Ilíada e na Odisseia. Né? Então, ele castra Urano. Né? Quando ele castra Urano, Urano sai da jogada, e os titãs, que são essa segunda geração, os filhos de Urano e Gaia, né, tomam tomam o controle do universo, né, digamos assim. E os titãs, e aí Cronos fica o titã mais importante, ele casa com a irmã, Reia, e começa a ter filhos também com a sua irmã. Só que ele, novamente, tem medo, e ele tem razão de ter medo, né, porque um filho vai destronar ele. E o que ele faz? Ele engole os próprios filhos, né? Reia também chateada com esse fato de Cronos engolindo os próprios filhos, Reia, no último filho que nasce, que é Zeus, pega uma pedra, embrulha a pedra no manto e fala: toma, Cronos, seu último filho que nasceu, esconde Zeus. E Cronos, então, engole aquela pedra achando que é Zeus. Zeus é criado longe de Cronos, até que Zeus consegue fazer com que Cronos regurgite, sei lá, né? Vomite os próprios irmãos que estão vivos ainda dentro de Cronos, e começa, então, uma grande guerra, né? Que são os Olímpicos. Os filhos de Cronos e Reia são os Olímpicos. E aí começa uma grande guerra entre os titãs e os Olímpicos, chamada Titanomaquia. Falei muito rápido, né? Mas, enfim. E aí Zeus acaba ganhando de Cronos, ganhando dos titãs, expulsa os titãs para o Tártaro. E Zeus, então, se torna o próximo patriarca, digamos assim, de todo o universo, só que ele também tem muito medo de ser destronado por um filho dele. E aí o que ele faz? Em vez de eliminar os filhos, ele vai ter filho com tudo e qualquer coisa. Né? Ele vai ter filhos com deusas do ar, vai ter filhos com deusas do mar, vai ter filhos com vários tipos de deuses. Por quê? Porque um tipo de filho protege ele dos outros tipos de filhos. Né? Zeus é o deus da estratégia. Zeus é o deus dos pactos e das alianças com várias dimensões de realidades. Né? Beleza? Então, vamos lá. Essa aí é uma historiazinha básica, né, que a gente tem que ter por detrás. E que, então, os olímpicos são aqueles que... E quem são os olímpicos? Os olímpicos são esses aí. Né? São, primeiro, exato, Lucas, né? Lucas está falando aqui que Atena nasce do cérebro de Deus. Atena, a deusa da inteligência, da filosofia, nasce só do cérebro de Zeus. Na verdade, se fala muito de 12 olímpicos, mas na verdade é um pouquinho mais, né? Ninguém sabe exatamente como... Tudo bem, você pode tirar o Hades daqui, que ele não é exatamente um olímpico, né? O próprio Hefesto, não, mas o Hefesto também enfim. E quem são esses aqui? Esses aqui são os filhos de Cronos e Reia, né? Especialmente esses 3 aqui, ó, Zeus, Hades e Poseidon,
e Hera, Deméter e Perséfone. Esses 6 aqui são os primeiros olímpicos, e depois todos esses aqui, Apolo, Ares, Dionísio, Hefesto, Hermes, Ártemis, Atena, Afrodite e Este, não, desculpa, Perséfone não, as filhas diretas de Cronos e Reia é Hera, Deméter e Héstia. Essas são as 3 deusas primeiras, e Zeus, Hades e Poseidon são os 3 deuses primeiros. São, né? Isso a gente vai ver direitinho com calma, mas todos os outros são filhos de Zeus com alguém. Né? Zeus com alguém. E esses são os olímpicos. Né? É Deus pra caramba. Na verdade, ó, essa aqui ó, é um quadrinho básico dos deuses. E, na verdade, existem mais de 5.000 deuses. Né? São muitos deuses. Isso aqui é uma árvore genealógica aqui, né? Por exemplo... e dá para ver quem são quem. Enfim, a gente podia ficar estudando. É por isso que, numa primeira aula, a gente precisa ter uma árvore genealógica dos deuses importante, né, para a gente poder entender o que está acontecendo por detrás ali. E isso, Perséfone, a filha de Zeus e Deméter, exatamente. Né? Só para a gente... Então, a gente vai ter aí uma primeira aula, né, falando mais da genealogia dos deuses, falando um pouco mais dos deuses, falando um pouco mais das histórias que estão ali por detrás da Guerra de Troia, para a gente entender esses princípios básicos de deuses que são olímpicos, deuses que são quitônicos, né, ou apolíneos e dionisíacos, porque a experiência religiosa grega é que o mundo acima de tudo, combate, conflito. Né? Nesse sentido, é muito diferente da experiência religiosa cristã, que tem uma dimensão de combate, conflito fundamental, mas a experiência fundamental da divindade cristã é um Deus da paz. Né? Isso é muito controverso, né? A gente pode falar muito disso, mas é o que, pelo menos, se busca algum tipo de paz, de tranquilidade, né? de perdão do inimigo. Né? O cristão ama o seu inimigo. O grego também ama o seu inimigo, mas não no sentido de que esse inimigo deixe de ser inimigo. O grego ama o seu inimigo porque ele, através do combate com aquele inimigo, a força dele brilha ainda mais. É no conflito com o inimigo que a minha potência alcança o máximo. Por isso que eu preciso de um inimigo muito bom. Né? Aquiles quer enfrentar Heitor. Né? Aquiles, que é o maior dos gregos, quer enfrentar o maior dos troianos. Né? E ele admira muito esse inimigo dele, mas ele quer que o inimigo continue inimigo. Né? A experiência cristã quer que o inimigo deixe de ser inimigo, no sentido de que ele quer fazer as pazes com seu inimigo. Né? Bom, não é aula de cristianismo. Se fosse aula de cristianismo, a gente já está falando de outro jeito de cristianismo. É aula de religião grega. Né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a próxima. Isso, né? Então, isso é um elemento muito importante aqui também, né? Os mitos vivem em variantes. Como os mitos eram narrados oralmente, e quem conta um conto aumenta um ponto, né? As histórias, quando a gente tem um texto escrito, você tem um texto que não é propriamente tudo que aquele mito é. Porque o mito, ele vive se modificando. Um texto, um mito escrito é como se fosse uma fotografia de um mito. É um momento... Então, por exemplo, se você tira uma fotografia de uma pessoa quando ela é criança, depois quando ela é mais velha, depois quando ela é velha mesmo, você parece que são 3 pessoas diferentes, né? Então, muitas vezes, você tem histórias diferentes. Aí, às vezes, o aluno pergunta assim, mas qual é a história verdadeira? Todas são verdadeiras, né? Todas são verdadeiras. Você tem 2 nascimentos de Afrodite, você tem 2 formas de morrer, não sei... Né? Todos são verdadeiros. Por quê? Porque são etapas, são formas do mito se apresentar. Porque o mito vive em variantes. Você tem várias versões do mito. Né? E essas variantes se apresentam em gêneros literários diferentes. Esses gêneros literários aqui que a gente vai ler são épicos. Né? São épicos. A teogonia é uma cosmogonia.
né? É o nascimento do universo, é a história do nascimento do universo, muitas vezes comparado com Gênesis cristão, né? Bom, mas o ponto principal aí do Deus grego é essa experiência de alguma coisa avassaladoramente grande, né? Essa coisa do grandioso, do estupefato, né? De que você fica boquiaberta, né? Uma palavra muito importante é a palavra tauma, que quer dizer espanto e admiração, né? Espanto e admiração. Outra palavra boa é maravilhamento. Estou escrevendo aqui, maravilhamento para Talma. Né? Platão e Aristóteles dizem que a mitologia grega tem por arqué, por princípio, esse olhar maravilhado com o mundo. Quando Deus está presente, a tua própria palavra epifania ou teofania quer dizer isso, uma experiência, né, de maravilhamento, uma experiência muito radical você está estupefato, né, extasiado, né? Então, essa ideia do grandioso. E o ser humano quer imitar os deuses. Então, qual é a escolha de Aquiles? Deixa eu ver aqui o próximo, se eu estou... isso, né? Qual é a escolha de... Não, rapidinho, não, antes de ir para cá, na verdade, acho que essa aí nem preciso falar. Isso, né? Qual é a escolha de Aquiles? A escolha de Aquiles é o seguinte, quando ele era jovem, foi dado para ele, olha só, num determinado... E isso aparece lá no meio da Ilíada, mas isso aparece mais na Odisseia. Isso aparece mais na Odisseia, no momento em que Ulisses vai até a porta do Hades e conversa com os heróis, as pessoas mortas, ele conversa com Aquiles, uma conversa importante que a gente vai ver no curso, né? A alma de Aquiles, né? Aquiles já morto, contando da escolha dele. Então, quando ele era jovem, foi dado para ele a oportunidade dele escolher. Olha, Aquiles, você pode ir para uma grande guerra, para uma grande batalha, você vai morrer jovem de uma morte cruel, né? Você vai perder pessoas muito queridas, mas você vai alcançar a Kleos. O que é Kleos? Kleos quer dizer brilho ou fama. A Kleos é o objetivo do herói grego, que é o quê? Que é alcançar a imortalidade na boca do Aedo. Né? O Aedo, esse poeta-cantor, que vai... Até hoje a gente está falando de Aquiles, né? De alguma maneira, Aquiles é imortal, né? Ele está aqui pelo Zoom, né? Vinculado à PUC, hoje em dia, 2023, né? Como é que Aquiles alcançou uma imortalidade incrível, né? A religião dele já morreu, mas Aquiles, de alguma maneira, está vivo aqui na nossa fala. Mas a imortalidade de Aquiles não é depois da morte, como cristão, é em vida pela essa Kleos que ele alcançou. Né? Então a gente já sabe qual foi a escolha dele, porque qual era a escolha dele? Ou ele ia para a guerra de Troia, ia morrer jovem, uma morte horrível, né? Mas ele ia fazer grandes feitos heróicos, ia ser cantado por toda a eternidade, ou ele podia fugir da guerra de Troia, viver na cidadezinha dele, morrer velho, né? Sendo enterrado pelos seus filhos e ser esquecido logo depois. Né? A gente sabe a escolha do grego. Né? É a escolha por uma vida heróica, uma escolha por esse brilhantismo da vida heróica e por grandes feitos heróicos. A tragédia bebe muito disso. Né? O herói, ele não é simplesmente uma pessoa boazinha, né? É um herói. Né? Herói, apesar dele ser também uma pessoa muito cruel e ter muitos elementos ali. Né? O herói, ele não é bonzinho. A gente vê Aquiles também, porque o herói ele está sempre na medida ali com a híbris. Híbris é o perigo do herói. Né? O que é a híbris? Híbris é a desmedida, é o excesso. Né? Kleos e híbris são dois conceitos fundamentais de toda a mitologia grega. Né? O brilho e a prepotência. A desmedida é o quê? Eu quero ser melhor do que os deuses. Né? Eu quero ser melhor do que... É o que acontece com Patroclo, o grande amor da vida de Aquiles, né? O general ali que morre na Guerra de Troia, né? Achando que ele pode ser mais famoso do que Aquiles uma hora. Né? Todo mundo tinha avisado para ele, a gente vai ver isso, a entrada de Aquiles é muito importante, né?
todo mundo avisa para de Pátroclo, né? Os gregos estão perdendo, porque Aquiles sai da guerra, né? E Pátroclo resolve entrar, né, disfarçado de Aquiles, e Pátroclo acaba morrendo porque acha que ele pode ser melhor do que Aquiles, né? É a híbris de Pátroclo, né? Tem um canto que é exatamente isso, a híbris de Pátroclo, né? Gente, alguém me diz aí que horas são? Só para eu... eu estou vendo aqui, são 8 horas ainda, né? Tudo bem, acabei de ver. Beleza, vamos embora. A gente vai até umas 9 e pouquinho, e aí eu vou abrir aqui para perguntas. Estou vendo aqui que tem umas perguntas. Mas vamos lá. Alguém perguntou que era primo. Olha, eu nunca falo que não é totalmente uma coisa, porque a mitologia grega é tão confusa, tem tantas versões, né? Mas eu acho que não era primo, não. Eu acho que é simplesmente um general dos Mirmidões, se não me engano, é o grupo que está sendo liderado por Aquiles, e é o grande amor ali da vida de Aquiles. Tem certas controvérsias se eles eram ou não namorados, né? A relação homoafetiva entre homens, né, era muito estimulada na Grécia, era um sinal de masculinidade, um homem gostar de outro homem, né? E era até um sinal de fraqueza, um homem ser muito apaixonado por uma mulher, né? Tanto é que a questão ali de Helena não é nem que, enfim, a gente vai ver isso aí, não é nem que Menelau era apaixonadíssimo pela Helena, não, é que é o direito dele, enfim, isso são questões ali importantes. Mas vamos lá. Se por um lado... o último, antes da gente entrar, é isso aqui que a gente vai começar a ver propriamente, né? A Ilíada e a Odisseia, né? E aí a gente vai mapear, catalogar os cantos, descrever as partes principais, como que a gente entende o texto. A ideia toda é a gente entrar nesse texto e ver como que os mitos aparecem aí, né? É isso aqui que eu quero explicar como que a gente vai fazer. Mas antes de entrar, uma última coisa, né? A importância do Aedo. Na Odisseia, né, são as coisas que acontecem em torno de Odisseu. Odisseu é um outro nome para Ulisses, né? A Odisseia então, assim como a Ilíada são as coisas que ocorrem em torno de Ílion, que é Troia, né? A Odisseia são as coisas que ocorrem em torno de Odisseu. Odisseu, então, é um herói. A Guerra de Troia já acabou, e Odisseu, ou Ulisses, são 2 nomes, né? De novo, eles têm muitos nomes, isso é uma coisa importante, eles são chamados de muitos nomes, eles são chamados muitas vezes pelo nome dos pais, né? Filho de fulaninho, né? O Ulisses, o Odisseu, ele tenta voltar para casa, né? E o grande problema dele é que ele briga com o filho do deus do mar, ele briga com o filho de Poseidon, e é por isso que Poseidon está contra o retorno de Ulisses, e Atena é a guardiã de Ulisses, né? Ele briga com o Cíclope, né? O Polifemo, né? Enfim, o Poseidon fica retardando esse retorno de Ulisses, né? E Ulisses vai contando a história dele. Na Odisseia, você tem vários aparecimentos de pessoas que contam as histórias da Guerra de Troia. Você tem vários Aedos, né? Você tem um Aedo que está lá em Ítaca, e o próprio Ulisses é um Aedo de si mesmo. Você tem o pai de Ulisses, que também conta, que narra as histórias. Toda hora tem alguém narrando uma história. Toda hora tem alguém narrando uma história, né? Então, assim, a gente tem aqui, ó, Demódoco, ou Demódoco. Demódoco é um poeta e Ulisses encontra na ilha da Feácia. É uma ilha fantástica, uma ilha mágica, assim, que Ulisses chega nesses 10 anos dele tentando voltar para casa, e que quando ele chega lá, você tem esse poeta que começa a cantar várias histórias. E Ulisses já está há 10 anos tentando voltar para casa, e ele percebe que as façanhas dele estão caindo, estão sendo cantadas pelos poetas. E Demódoco conta histórias de Ulisses na Guerra de Troia, né? Ele ainda nem conseguiu chegar para casa, e ele já caiu na boca do povo, digamos assim, né? Ele já está sendo narrado em ilhas desconhecidas, né? Que ele chega como um náufrago, né? E as pessoas nem sabem quem ele é, né? E Demódoco começa a narrar.
esse é um canto super importante que a gente vai ver com calma esse trecho, como que Ulisses descreve a experiência que ele está tendo quando Demódoco narra a história dele. E é engraçado, porque ninguém sabe que ele é Ulisses, né? Nessa ilha que ele chega ali. No primeiro momento, eles não contam, respeitam ele e fazem um banquete em homenagem a ele, ninguém pergunta quem ele é, que é meio intrusivo, é meio falta de respeito, né? Primeiro eles fazem um banquete, chamam um grande, né, poeta para cantar, e ele começa a contar a Guerra de Troia, começa a contar a façanha do cavalo. Aí é o momento que aparece o cavalo de Troia, né? Um trecho pequeno do cavalo de Troia. E Ulisses começa a chorar emocionado e fala, cara, esse poeta, ele é incrível, porque parece que eu fui transportado para lá pela boca desse poeta. Ele relata uma experiência psicagógica ouvindo o poeta narrar. Ele relata, o Ulisses relata, parece que, é engraçado, porque ele esteve efetivamente lá, né? Mas ninguém sabe. Aí ele fala assim, ouvindo esse poeta contar, parece que eu estive na Guerra de Troia e que eu estou vendo esses eventos acontecendo como ele está narrando, né? Então, só para a gente olhar aí a importância, né, do poeta-cantor, né, a importância desse poeta, né, que é o centro da Odisseia, é o centro da poesia grega, dessa poesia oral, né? Isso aí é um quadro, né? O Demódoco aí como cego, e nesse sentido muita gente narra Homero como cego também, né? Porque Demódoco, muitos comentadores, desde a antiguidade, pensa Demódoco como Homero, né? Como essa figura, né? que espelha o Homero, né? Eu quero falar só mais uns 10 minutinhos aí e vou abrir para a questão. As nossas aulas vão ser 2 horas, mesmo de 7 às 9, mas a aula de hoje é mais uma apresentação geral. Também quero ouvir um pouco vocês aqui, né? Mas para dar uma ideia, geralmente pegar esse espírito, né? Como se fosse um preâmbulo para a gente poder entrar nesses textos mesmo, que são documentos, né, desses mitos, né? Então, a Ilíada. A Ilíada é uma história relativamente pequena da Guerra de Troia, né? É isso, o tempo dramático são 53 dias. É a história da ira de Aquiles. Qual é a ira de Aquiles? Aquiles briga com Agamemnon, né? Aquiles briga com Agamemnon, né? Por causa de um espólio de guerra, a Briseida e a Criseida, né? A Criseida, elas nem têm nome, na verdade. Criseida é a filha de Crises e a Briseida é a filha de Brises, né? Aquiles tem como espólio de... Porque eles estão lá há 10 anos. Na verdade, a Ilíada começa, os gregos já estão lá há 9 anos. Né? Estão lá há 9 anos. Ainda falta mais um ano de Guerra de Troia, eles mesmo não sabem. Na verdade, eles já sabem. Né? Eles já sabem porque eles tiveram uma previsão do futuro. Eles sabem que a Guerra de Troia vai demorar 10 anos, que eles vão ser vitoriosos. Mas você tem idas e vindas, né? Enfim, você tem várias prospecções, você tem adivinhos que veem o futuro, né? Então, Aquiles briga com Agamemnon, porque os dois estão competindo para ver quem que é o melhor. Porque eles estão lá há 9 anos, eles estão saqueando todas as cidades em torno de Troia e pegando os espólios de guerra, né? Os melhores tesouros das cidades, e também colocando como escravas as princesas, as filhas dos reis, né? De cada um dos lugares. Aquiles tinha a Briseida e Agamemnon tinha a Criseida, né? E aí, enfim, eu não vou contar a história minuciosamente, no curso eu vou contar mais, eles acabam brigando por esse espólio de guerra. Aquiles, então, quase tira a espada para matar Agamemnon, e ele resolve sair da Guerra de Troia, alertado pela própria Atena. Atena desce e fala, Aquiles, calma, sai da guerra, e todo grego vai perceber que se você sair da guerra, eles nunca vão vencer Troia se você não estiver na guerra. E aí você vai ser louvado muito mais se você sair da guerra, né, do que se você lutar contra Agamemnon. Então, fica uma guerra, uma briga entre Agamemnon e Aquiles. Os gregos começam a perder muito, até que então Patroclo entra na guerra para tentar ajudar um pouquinho os gregos. Patroclo é o namorado, o grande general de Aquiles, né? Patroclo entra na guerra e acaba morrendo na guerra. E aí, então, Aquiles volta para a guerra,
vence muitos troianos e acaba, vou contar o final da Ilíada, mata Heitor. É isso que a gente está esperando desde o começo. Essa cena de combate. Aquiles contra Heitor. Né? Depois de Aquiles matar Heitor, a Ilíada acaba. Aí você tem jogos funerais para o Pátroclo, que morreu do lado dos gregos, e Heitor, que morreu dos lados troianos, e a Ilíada termina aí, no 9º ano da Guerra de Troia. Na Ilíada não tem cavalo de Troia, não tem o começo da guerra, que você tem que saber antes, não tem o final da guerra, né? A gente tem que saber por que começou a Guerra de Troia. Né? Foi por causa de Helena e por causa de Paris, ou Alexandre Paris, o irmão de Heitor Troiano, que rapta Helena de Menelau. Mas essa é uma outra história, que a gente vai ver mais para frente. Né? Bom, então, a Ilíada é um evento que durou 53 dias dos 10 anos da Guerra de Troia, uma briga entre Aquiles e Agamemnon. A Odisseia, o que é a Odisseia? A Odisseia são os últimos 40 dias de Ulisses voltando para Ítaca. Só que Ulisses também demorou 10 anos voltando para Ítaca. Né? Ele narra essas histórias, esses 10 anos dele voltando, ele narra as aventuras dele nos cantos centrais da Odisseia. E esses são os cantos mais famosos. A briga dele com o Cíclope, o desafio com as sereias, né, os lotófagos, são grandes aventuras, né, de Ulisses tentando voltar para casa. Né? E o tempo dramático também são 40 dias. Desde que a gente encontra Ulisses na ilha de Calipso, que é uma ilha perto ali de Ítaca, até ele conseguir voltar para Ítaca, né? Ninguém sabe exatamente onde são essas ilhas, né? Tudo ali é mais ou menos perto, né? Mas, enfim, ele poderia chegar em Ítaca, sei lá, em dias, né, da ilha de Calipso, mas ele não chega porque Poseidon está contra ele, né? Bom, tá legal? Então, a Odisseia são 40 dias, mais que é relatado os 10 anos da Guerra de Troia, e a Ilíada são 53 dias, né? Mais uma descrição, assim, geral. Estou vendo que vocês estão falando, Abessa. Depois eu vou abrir aqui para o chat e vou dar uma olhada no que vocês estão falando aqui, tá? E a gente conversa mais. Então, como é que é a Guerra de Troia aqui? Como é que a gente pode separar os troianos, que na verdade não são chamados assim em Troia, né? São chamados de teucros ou dardânios, né? Por um lado. Na verdade, a Guerra de Troia é uma guerra também entre os deuses. Os deuses estão brigando entre si. Né? Por um lado, você tem o lado dos troianos, né? Você tem Apolo, Afrodite e Ares, né? E, por outro lado, você tem Hera, Atena, especialmente, e Poseidon. Poseidon, de vez em quando, parece que está do lado... Porque, na verdade, Poseidon está muito chateado com os troianos, porque foi Poseidon que construiu os muros, e ele acha que os troianos, os muros de Troia, que são intransponíveis, os gregos não conseguem destruir os muros, né? Por isso que eles ficam 10 anos, os troianos ficam intocados dentro de Troia. Poseidon fica com raiva dos troianos porque ele acha que eles não elogiaram, né, não cultuaram o Poseidon o quanto que ele merecia. Né? Mas, enfim, os grandes heróis troianos são Heitor, acima de tudo, né? Enéas, um grande herói também, muito importante. Paris é quase que um anti-herói, né? O irmão de Heitor, Alexandre Paris, né? Mas Paris e Heitor são filhos de Príamo. Príamo é o rei de Troia. Né? E, por outro lado, né, você tem os aqueus, né, que a gente chama de gregos. Eu vou chamar de gregos e troianos, que é muito mais fácil, né? A gente já está meio acostumado com isso. Né? São os aqueus, e que aí a gente tem uma pletora de heróis. Né? Aquiles, também chamado de Pélida, porque ele é filho de Peleu, né? Agamemnon e Menelau, com certeza são heróis muito grandes, são irmãos, né? Menelau é casado oficialmente com Helena, e ele quer Helena de volta, que Paris é que raptou Helena. Toda a Guerra de Troia começa por causa disso. Né? Eles são chamados os Átridas, porque eles são filhos de Atreus. Você tem Diomedes, você tem um canto inteiro só para Diomedes. Um canto inteiro só para as grandes façanhas de Diomedes. Né? É muito interessante. Diomedes chega a lutar contra Ares. Diomedes corta Ares. Incrível, assim. Essa façanha. É o canto quinto da Ilíada. Né?
Você tem os dois Ajax, um grande, o Ajax, né? O grande Ajax, vai ter uma tragédia em homenagem a ele, e obviamente você tem Ulisses, né? Então você tem, assim, vários heróis. Os gregos, Homero é obviamente, obviamente do lado dos gregos, né? Homero e todo esse que fala dos gregos, assim, que conta a Ilíada e a Odisseia, estão do lado dos... Os gregos são melhores do que os troianos, né? E Paris ali é a grande vergonha entre os troianos, né? E Heitor é um grande herói, Heitor é muito elogiado, né? Mas, enfim, essa é uma estrutura que você tem que saber antes de entrar, né? Esse aqui isso aqui eu vou deixar para contar na aula quando começar, né? São os antecedentes, né? da Guerra de Troia, né? Isso não aparece nem na Ilíada, nem na Odisseia. Aparece aqui ou ali, uma estrofe ou outra fala, mas você tem que já saber, né, o pomo da discórdia e tal. Isso aqui também eu já falei um pouco. Isso aqui vale a pena contar. Então, é isso aqui que a gente vai entrar mais minuciosamente. Como que a gente vai estruturar os cantos da Guerra de Troia? Então, como eu digo, tanto os cantos da Ilíada e os cantos, né, da Odisseia, né? Na verdade, você tem o que é a estrutura geral. Então, o tema da Ilíada é a briga de Aquiles e Agamemnon. Só que isso é uma desculpa também para falar de várias outras coisas que acontecem. E um determinado editor colocou muitos outros trechos que eram eventos da Guerra de Troia, formando uma história única, a história da Ilíada. Então, você pode dividir a Ilíada como um todo, né, os 24 cantos, esses 24 cantos são muito artificiais, né, porque dá para ver que foi um editor que tentou fazer esses 24 cantos, né, para encaixar numa estrutura editorial de uma tradição oral que vem de séculos e foi construída em séculos diferentes. Né? Mesma coisa com a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, são textos. Você tem textos na Bíblia que remontam a 1000 a.C., você tem textos que remontam de uma tradição oral. Os primeiros textos escritos da Bíblia são por volta de 600 também, antes de Cristo. 700 a.C. Você tem, talvez, uns fragmentos ou outros, mas a Bíblia, como a gente conhece hoje, é uma edição, né, relativamente... É depois de Cristo, a Bíblia cristã, né? A Tanar, né? A Bíblia judaica, ela também foi organizada, né? Tanar, né? Que é a Torá, os Neviim, os Ketuvim, né? A estrutura da Tanar, ela também passa por processos editoriais que vão construindo textos de épocas, né? E com estilos retóricos diferentes. Mesma coisa com a Ilíada. Então, por exemplo, você tem, e é sempre estruturado assim, dois cantos que falam da briga de Aquiles e Agamemnon, e aí 5 cantos que falam, né, que contam a Guerra de Troia, vários outros episódios da Guerra de Troia. Aí você tem 2 cantos que falam da briga de Aquiles e Agamemnon, e aí 5 cantos que falam, e aí 2 cantos, tá vendo? Então, você pode dividir mais ou menos assim, na verdade, os cantos que falam da briga, efetivamente, de Aquiles com Agamemnon, são esses que são de 2 aqui, ó. Esses cantos aqui é que efetivamente falam da briga de Aquiles e Agamemnon, né? E aí você tem várias outras histórias que podem até estar fora dessa estrutura geral, que é a briga de Aquiles e Agamemnon, né? Que provavelmente tinha, por exemplo, esse canto, o canto quinto, que é o canto sobre Diomedes, ele muito provavelmente era cantado independente da Ilíada, né? Porque ele não precisa da Ilíada. E a mesma coisa a Odisseia. A Odisseia tem claramente 3 partes. A primeira parte é a história de Telêmaco, o filho de Ulisses, e ela é chamada também de Telemaqueia. É a história de como que o filho de Ulisses, né? Quando Ulisses foi para a Guerra de Troia, o filho dele era pequenininho. E agora eu fiquei na dúvida se o filho dele ainda ia nascer. Não, era pequenininho, tipo, tinha 21 anos, né? E quando Ulisses volta, o filho dele tem 21 anos, né? Ele passou 20 anos na Guerra de Troia, 10 anos na efetiva Guerra de Troia, mas 10 anos para voltar. Então, a Telemaqueia é a história de um jovem que tem 20 anos, 21 anos, e vira homem, vira adulto, vai em busca do pai, né? Muito simbólico aí, um jovem em busca de um pai perdido, né? Essa é a Telemaqueia,
né? Aí depois, que são os primeiros 4 cantos, né? Os primeiros 4 cantos é a telemaqueia. Depois, você tem 2 grupos de 4 cantos aqui, que é a história, que é o centro da Odisseia, são provavelmente os cantos mais antigos, especialmente aqui do 9 ao 12, que é quando o próprio Ulisses vira o Aedo dele mesmo, e ele conta as histórias da Guerra de Troia. Não a história da Guerra de Troia, ele conta as histórias que ele passou tentando voltar para Ítaca, né? Aí, finalmente, então, você tem a terceira parte, né? Então, você tem 3 partes. A primeira parte é Telemaqueia, a segunda parte é Ulisses contando as aventuras dele na Ilha dos Feácios, nessa ilha mágica que ele chega. E, no final, você tem a vingança de Ulisses, né? Ulisses, efetivamente, chegando em Troia, chegando em Ítaca, e se vingando dos pretendentes que estão lá querendo casar com Penélope. Gente, isso aqui são traduções, a gente vai falar de traduções, né? Na verdade, saiu uma edição recentíssima agora, acabou de sair, uma outra tradução, se não me engano, da Odisseia. Você tem essa tradução aqui, do Haroldo de Campos, que é maravilhosa, mas é super difícil, né? Porque o Haroldo de Campos ele recria o português, né, para pensar o grego, né? E, bom, gente, a ideia era dar para vocês um gostinho hoje, né? Nessa aula aberta aqui, dar para vocês um gostinho de como que a gente vai tentar, apresentando a mitologia grega, se ficar pautado, né? Ficar baseado, ficar restrito, né? A Ilíada e a Odisseia. Vai ser uma tentativa de apresentar para vocês a Ilíada e a Odisseia e fornecer instrumento para vocês lerem por conta própria a Ilíada e a Odisseia, dando também um material, né, da história, da mitologia como um todo, né? O tempo todo a gente vai ter que remeter a histórias que estão fora da Ilíada e a Odisseia, né? Que legal. E aí, o que eu faço, hein? Eu tenho alguma pergunta específica aqui em tudo isso que vocês falaram aqui? Eu tenho umas 30 coisas que vocês falaram aqui que eu não peguei. Olha só, sabe o que eu sugiro? Quem quiser falar alguma coisa, boa, Plínio, eu vou ver amanhã. Tem um cartaz, mas é aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei se, acho que muitos de vocês aqui não são do Rio de Janeiro. No teatro aqui do Jardim Botânico, né? Tá tendo uma peça que eles cantam realmente. Tenho amigos meus que trabalharam na peça, estão muito legais. Eu acho que vale a pena assistir quem estiver aqui do Rio de Janeiro, né? Olha, mas alguém levantou a mão, vamos começar por aí. Eu acho que o meu colega aqui da PUC pode abrir, acho que a primeira é a Elane, né, que levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta, Elane? Ele te destrava, né? Isso, acho que você... Destravou. Isso. Obrigada, boa noite, tudo Boa bem? noite, Estou tudo toda jóia. descabelada, perdão. Tranquilo. Estamos todos em Home casa. office é assim. É isso aí. Deixa eu falar. Claro. Parabéns aí pela aula, adorei. Muito legal, muito divertido, muito interessante, muito bacana. Confesso que eu não li a Ilíada, eu li a Odisseia, mas a Ilíada Ótimo. eu não li. Eu, Mas eu já é não um vou bom, pressupor a leitura de ninguém, não. É óbvio que eu muito, espero que muito vocês importante, né? leiam durante o curso, mas eu vou Sim. pensar que a gente está lendo junto, assim, né? Fala. Certo. Uhum. A minha pergunta era sobre a relação que relação existiria entre Cronos, aliás, entre o Kairos, o tempo oportuno, e a deusa oportunidade, a deusa romana oportunidade, tem uma longa trança na frente e a calva atrás. Legal, ótimo. Não, legal. E isso me dá a oportunidade, Obrigada. Lani, de falar da relação entre os deuses gregos e os deuses romanos. Os deuses gregos não são exatamente, não são os deuses romanos. Os deuses romanos são os deuses romanos, os deuses gregos são os deuses gregos. Só que, então você não pode falar assim, Atena é Minerva. Sim e não. Por quê? Desde muito cedo, esses povos se misturaram e se relacionaram. Então, o que houve? Houve um sincretismo entre esses dois povos. Mesma coisa você falar assim, São Jorge é Ogum? Sim e não, né? Por que não? É porque Ogum é um determinado tipo de divindade que vem de uma determinada religião. São Jorge é um determinado tipo de divindade que vem de outra religião. Só que essas duas religiões
tiveram um encontro muito fundamental, e houve um sincretismo. Então, de alguma maneira, Ogum é São Jorge, sim, né? Assim como Nossa Senhora da Conceição é Oxum, né? Mas não são exatamente os mesmos deuses, certo? Então, Elane, se você quiser fazer essas relações, é um estudo de religião comparada, né? Que é um estudo muito interessante, né? Desde muito cedo, essas religiões se misturaram, e claro que houve uma superposição, claro que em algum sentido Minerva é Atena, sim, né? Mas dá para você, por exemplo, Cronos e Saturno. Saturno é bem diferente de Cronos, né? Cronos é um deus que quase não aparece, né? No mundo romano, desculpa, no mundo grego, e Saturno é um deus importantíssimo no mundo romano. Outra diferença muito gritante, Ares e Marte. Marte é um deus respeitadíssimo no mundo romano. Você tem o campo de Marte em Roma, né? Marte é um dos grandes deuses. Ares é um deus ridicularizado em vários momentos. Na Ilíada, Ares é cortado por um mortal. Zeus fala: de todos os meus filhos, você é o deus que eu mais odeio. Ares, Zeus, né? Zeus fala para Ares, né? Tipo, ele odeia todos os filhos, óbvio. Né? Mas de todos os meus filhos que eu odeio, você é o meu filho que eu mais odeio, né? É bem Zeus mesmo, assim. Então, e você tem vários momentos que Ares é ridicularizado. Não dá para comparar Ares com Marte. Entendeu? Então, Elane, se você quiser fazer essas... Você viu muito bem, provavelmente você tem uma influência de Cronos, os deuses gregos. Alguns dizem que são um pouco anteriores. Você tem também a história dos deuses, né? Como que os deuses vão se modificando. Deuses que já existiam ali naquela região da Grécia antes do povo, que chega um povo indo-europeu, né, na península ali da Grécia, e encontra deuses lá. Você tem toda uma história de relações entre os deuses que é super interessante. Então, Elane, eu te respondo assim, tá? Você tem que fazer um estudo minucioso ali para poder ver se dá realmente para fazer essa comparação. Mas pelo que você está dizendo, né, a deusa oportunidade, né, tem essa mesma característica, né, do deus Kairos. Ele é careca nas costas e tem tranças na frente, e você tem que pegar o tempo oportuno quando ele chega. Não pode deixar ele passar, né? Beleza. Fala, é o Caio, né, que quer falar, Caio? Acho que o Caio pode desmutar ele aqui. E... Aí, maravilha. Acho que deu certo, né? Deu sim. Fala, estou te ouvindo. Boa noite a todos, boa noite, professor. Muito obrigado pela aula. Uhum. Eu gostei muito da forma como você apresentou, assim, com a ideia de trazer a gente para uma imersão mesmo na obra, né? Não fazer uma leitura fria. Achei muito bacana isso, porque eu não tive nenhum contato com as obras de Homero. E até achei legal, assim, ter tido essa oportunidade de ouvir você falar a respeito, para até me introduzir nisso. Agora, uma pergunta que eu gostaria de te fazer é qual que é a importância, assim, gostaria que você falasse isso, da importância dessa obra, ou melhor, dessas obras, para a filosofia antiga, para você ser, assim, aliás, para o estudante de filosofia. Cara, não, É melhor dizer. fundamental, Caio. Então, assim, não dá para entender Platão e Aristóteles. Quer dizer, até dá, né? Mas se você vai fazer um mestrado, um doutorado, né? Se você vai fazer uma pesquisa, você tem que... Tanto é que eu, quando dou uma aula de introdução à filosofia grega, eu começo com os mitos gregos. Esse curso aqui, né, é um curso que eu já dou há alguns anos, pensando muito na formação, porque eu sou da filosofia, né? Eu tenho uma formação também em língua grega, mas é uma formação que eu fiz por fora. Trabalho muito próximo com o pessoal de letras clássicas, né? A gente que estuda filosofia grega tem muito essa coisa da língua. A mitologia grega. Por exemplo, o Platão, ele é recheado de mitos. Outra coisa, por exemplo, as ideias platônicas, né, que é o objeto epistemológico máximo, né, o conhecimento filosófico por excelência de Platão são as ideias, a descrição das ideias são descrições dos deuses. Elas são atánatoi, como os deuses são chamados, divinas, né, imortais, divinas. Platão pega a descrição de Homero dos deuses e coloca nas ideias platônicas, que são elementos filosóficos. Então, aqui o que você tem, né, Caio? Você tem uma sobreposição de todo um conjunto linguístico que descreve as divindades para descrever o que é a verdade filosófica pré-científica, científica, né?
as ideias estão substituindo os deuses. Né? Não sou só eu, porque tem muitos comentadores de Platão que falam isso de Platão. Né? E como é que você pode entender a filosofia se você não entender Platão? Né? Então, fora isso, sem contar com Nietzsche, por exemplo, né? Como é que você vai entender quem é o filósofo artista do Nietzsche, aquele que afirma a própria potência, sem entender Dionísio, sem entender a tragédia grega, sem entender Homero, né? Então, não dá, ainda mais a filosofia contemporânea, né, que tem um resgate desse conceito do trágico, né? Todo o romantismo alemão depende do conceito de trágico, né? Como é que você vai entender literatura? Assim, Homero não tem como você dizer a importância de você conhecer Homero. Se você é uma pessoa minimamente culta, né, gente? Assim, não, sério, falando sério, se você quer ter uma noção geral, em qualquer área que você for, o conhecimento da Ilíada, da Odisseia, né, é fundamental, né, da mitologia grega, perpassa muitos elementos, né? Eu só fazer também uma propaganda, eu tenho um canal no YouTube que eu comecei a fazer na pandemia, e que, na verdade, eu estou retomando agora, que eu trabalho vários elementos da filosofia grega, né? É um canal que é meu próprio nome, Marcos Reis Pinheiro, né? Eu não coloquei coisas especificamente de mitologia grega, e eu falo muito da minha pesquisa, que é a filosofia como forma de vida, e que tem elementos mitológicos lá. Hoje em dia eu estou trabalhando elementos da religião cristã, né? Enfim, mas eu também tem um canal que é de um grande colega meu, que ele é da filosofia, ele chama Bernardo Brandão, que na pandemia as aulas dele foram todas online, foram todas, e ele tem muitas tragédias, mais da metade das tragédias que a gente tem, ele comenta uma por uma. Você tem uma aula de 2, 3 horas do Bernardo Brandão de cada uma das tragédias, né? E você tem uma introdução também. O Bernardo Brandão é um cara que eu admiro muito, trabalho muito próximo, que ele trabalha também autores parecidos comigo. Ele é da UFMG, da filosofia da UFMG, e o canal dele é excelente para elementos de mitologia grega também, né? Então, só recomendando o canal dele também. Acho que agora é o Pedro, né? O Pedro Carné. Fala, Pedro. Se você tira, vê se você consegue aí. Beleza. Ei, Marcos, Tudo bem, saudade. Pedro? Que bom que você está por aí. Que bacana. Joia. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, né? Você pensa que os gregos, de certa maneira, eles buscaram a guerra de Troia depois, não sei se no período da escrita, da codificação escrita da Ilíada e da Odisseia, mas com a guerra contra os persas, com a guerra do Peloponeso, de certa maneira, eles buscaram esse esplendor da guerra de Troia depois na sua própria história? Você diz a Grécia clássica, né? Não, eu acho que todo o espírito bélico e heróico, né, dos gregos, eu acho que Alexandre o Grande, o que ele queria ser Aquiles, né? Eu acho que isso deve ser interessante estudar isso aí, né? Esse é um tema de pesquisa interessante, né? Até que ponto Alexandre o Grande, porque você tem acho que é Plutarco, né? Na Vidas Paralelas de Plutarco, você tem a vida de Alexandre o Grande, e com certeza, cara, eu não vou falar com certeza que eu não tenho assim, mas deve ter uma citação, né? De Aquiles, de Ulisses, né? Com certeza, assim, se você é um grande general, você conhece a Ilíada e a Odisseia. É interessante, né, falar isso para os militares hoje em dia. Ó, você quer ser um grande general, você tem que conhecer a Ilíada e a Odisseia. E é isso mesmo, né? Alexandre o Grande foi educado por ninguém menos do que Aristóteles. E com certeza ele conhecia grandes trechos da Ilíada e a Odisseia, porque ele tem a formação de um grego de cor, né? Então, se você quer ser uma pessoa boa, você tem que ler poesia. Né? Essa é a ideia, porque não é poesia, né? É um texto militar, é um texto de estratégia militar, né? A Ilíada e a Odisseia. É um texto de o que é ser um grande guerreiro, né? Então, é um texto de formação de caráter, acima de tudo, né? E é um texto de conhecimento dos deuses, enfim. Então, eu acho que sim, Pedro. Eu acho que, por exemplo, quando Tucídides, né, narra as histórias, Heródoto narra as histórias também, eles estão ali, eles são historiadores, obviamente, né? Eles
são diferentes de Homero, mas eles são muito parecidos também. Eles estão imitando Homero quando relatam, né, a guerra com os persas, a guerra de Maratona, todas essas outras guerras, elas são uma reatualização, né, desse combate do Oriente e do Ocidente, né, porque a Turquia ali é meio o Oriente, né, os persas são o Oriente, né, e Troia ali é a Grécia, né, seria o Ocidente, né? Beleza? Valeu. Ótimo. Quem é agora? É a Tayane que levantou a mão, a próxima? Acho que é, né? Depois a Tayane e depois Duda, né? Tayane, acho que você pode falar, Tayane, vê se você consegue tirar a sua... Oi, Depois... professor, dá para me ouvir? Dá sim. Diga lá. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigada pela aula. Eu queria só, em primeiro lugar, né, fazer um comentário que eu coloquei no chat, você estava lendo, então eu comentei algo sobre... Depois uma pergunta, tá? O primeiro comentário só era que, quando o senhor falou sobre as variedades, né, dos mitos, eu estava me lembrando que, sim, alguns anos atrás eu fiz um curso sobre Egito Antigo e o professor também comentou que essa questão das variedades dos mitos, das cosmogonias, não era um problema para os egípcios, né? Porque, assim, essa coisa de qual é a verdade, qual é a versão, parece que é um problema mais nosso do que daquelas sociedades antigas. Então, eu acredito que talvez também fosse isso assim para os gregos, né? Exato. Eles não se preocupavam, qual é a verdade, qual é o mito verdadeiro de Afrodite, não sei, de Ares. Exato, Tayane. Desculpa te interromper, mas o mito verdadeiro é aquele que faz acontecer o mito em você. Isso é que é a verdade do mito. É o valor do mito, é essa experiência psicagógica. A noção de verdade não é a noção científica que a gente tem hoje de descrição efetiva, né, de um fato real, mas sim aquilo que é belo. O verdadeiro é o belo. E por isso que os deuses são verdadeiros, porque eles são, acima de tudo, belos, né? Mas então, eles conviviam bem com essas variedades, exato, né? Exato. E a outra pergunta que eu queria fazer, até assim, acho que entrou a questão da Elane, né? Ela perguntou sobre quais a relação entre o deus grego e sobre a deusa grega e a deusa romana, né? E aí eu fiquei pensando assim, não se estuda a relação, por exemplo, dos deuses gregos com outros mitos de outras sociedades, porque parece os mitos gregos, os deuses gregos influenciaram os romanos, mas parece que não se fala muito, não sei se tem estudo sobre isso, se teve alguma, digamos assim, junção de mitos gregos com os de outros povos que influenciaram os gregos, né? Porque parece que sempre se fala da influência dos gregos para outros povos e não o contrário. Não sei se por quê? Por causa de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande dominou o mundo inteiro, com o mundo conhecido, né? E ele não quis dominar só pela espada, ele quis dominar pela língua. Quando ele chegava numa cidade que ele tinha acabado de dominar, ele obrigava os sábios da cidade a aprender grego. Ele levava com ele, além dos soldados, professores de língua grega. Isso foi genial do Alexandre Grande. Ele transformou a língua grega na língua franca do Mediterrâneo. Todo mundo fala grego ali. Tanto é que a Bíblia é escrita em grego. É o Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Foi escrito em grego. Por quê? Porque era a língua franca, né? Agora, você tem muito razão de sublinhar isso. Os gregos são muito influenciados, por exemplo, pelos egípcios, né? E por outros povos, né, muito antigos. E se faz, sim, essa relação. Da onde é que vem Afrodite, da onde é que vem Hera, da onde é que vem Deméter, né? Deusas da terra, né? Comparando com Estar, deusas da Babilônia. Enfim, você tem esse relacionamento, você tem estudos sobre isso. É super difícil fazer isso, né? Porque além de conhecer o grego muito bem, você tem que conhecer fazer estudo de religiões comparadas, você tem que ser realmente muito bom, porque você tem que conhecer pelo menos duas línguas estranhas, né? Você tem que conhecer o grego e o latim, por exemplo. Aí é mais comum, né? Porque a formação de alguém, mas, sei lá, conhecer sumério, né? Acádio, né? E o grego, né? É muito difícil fazer religião comparada, né? Não é alguma coisa simples, né? Mas, com certeza, tem muitas influências dos deuses gregos. Os gregos são deuses que já se transformaram de outras tradições também. Tudo bem? E agora o Duda, né? Tá com a mão levantada, né? Diga lá.
Isso foi. Professor, pode me ouvir? Posso sim, estou te ouvindo. Obrigado, achei a aula excelente, acho que muito importante hoje a gente não só relembrar a mitologia grega, mas praticá-la em discussões, como agora cada um aqui trouxe uma pergunta, foi interessantíssima essa consideração que foi feita agora, porque a gente sempre tenta entender quais foram as influências que foram mexendo com o mito, né? A transformação disso tudo. E um dos pontos, eu até trouxe aqui o livro que eu li há bastante tempo, que é a Helena de Troia, que é da Bethany Hughes, que ela trata um pouco de como foi cultuado o mito de Helena pós-Troia. E é um fato... É uma historiadora? É uma historiadora? Isso. E ela traz até todas as partes de pesquisa e de objetos que cultuavam a Helena, né, os cultos ao sagrado feminino que foram tratados com a Helena. E assim, eu acho que eu senti um pouco de falta, e essa era uma pergunta que eu trouxe, de como seria tratada a Helena nessa questão. Eu sei que na Ilíada eu li há mais de década, né? E assim, eu sei que tem as menções a ela mais bela, né? E não se aprofunda tanto, né? E ela tem uma responsabilidade, ela tem uma presença muito importante, e ela, como uma estrela de Hollywood, ela foi, né, ela foi iconizada de uma forma que se tornou quase que um amuleto, né? Tanto que ela foi prostituída depois de Troia, assim, isso por relatos, né, dos contos, por questão dela querer ser ela foi depois sequestrada por reis para poder, né, ser um troféu pós-Troia. E assim, eu queria fazer também um advogado de Hades. Eu achei muito interessante quando você foi tratar sobre Perséfone. Eu não sabia que Perséfone, inclusive, era uma deusa. Eu achava que ela era filha de Zeus com Deméter, e a partir do rapto de Hades, raptou Perséfone, né, para o submundo. Depois essa divisão, né, dos mundos era algo que eu também ia te perguntar, né, previamente. Você que é fora um pouco do curso, e eu ia querer te perguntar sobre isso, porque eu acho muito relevante, porque esse conto, né, do rapto de Perséfone foi retratado muito forte na arte depois de muito tempo, e foi o que considerou a maior simbologia sobre as estações, né? Isso. Os tempos que Perséfone passam com a mãe, Deméter, também foi uma negociação de Zeus, né? Zeus teve que negociar com Hades. Hades, né, pelo que eu sei, ele só saiu do submundo 2 vezes, né? Quando ele foi atingido no ombro, né, por uma flecha, né, por Teseu, né? E quando ele precisou raptar, né, Perséfone. Enfim, eu ia até te perguntar sobre esses temas, que são os temas que eu estou indo muito específico, que é o meu nicho favorito, são esses. Perséfone, Hades e Deméter, né, fazem uma trinca ali, né? Perséfone como essa deusa que na primavera e no verão fica perto da mãe, e Deméter como a deusa da fertilidade, por isso tudo vertifica, né? E depois fica perto do marido, né? No inverno, no outono e no inverno, né? Ela com certeza é uma deusa porque ela é filha de 2 deuses, né? Um semideus seria filha de um deus e uma mortal, como o próprio Aquiles, né? Hércules, muito famoso, né? E vários outros heróis, né? Que são diga, você quer perguntar? Isso, porque, não, enfim, essa ideia, mas só para marcar. Porque ali você tratou ela como um dos 12 olímpicos, né? Assim, ela só foi ao Olimpo, eu acho que depois da sua morte, né? Que ela foi. Não, realmente, os 12 olímpicos, você ia ter que tirar Hades, Perséfone. Eu não consideraria, né? Ela é uma olímpica. Mas por que eu coloco ela ali no meio? Porque ela é filha de Zeus com Deméter. Ela é até anterior mas você também considerou ali que Hades não... que ele não... Você fez até uma menção assim, ele também não seria um olímpico. Um olímpico. Na verdade, porque, assim, são eu queria dizer que eles são 2 originários, né? Não residentes do Olimpo. O que eu quis dizer? Os olímpicos são a geração depois dos titãs, né? Nesse sentido, o Hades é irmão de Zeus, ele é um olímpico, porque a palavra olímpico
estaria vinculado ao Monte Olimpo, e ele, obviamente, não mora no Olimpo, né? Porque ele mora no subsolo, ele tem um reino todo para ele, né? Mas, assim, riquezas estão abaixo da terra. Então ele não é exatamente um olímpico, mas eu gosto de chamar todos eles assim de olímpicos como uma forma de nomear essa geração que vem depois de Cronos, né? São os crônidas, né? Também chamados, né? Os 6 primeiros são crônidas, são os filhos de Cronos, né? Enfim, é legal, né? Porque assim, quando a gente apresenta um assunto muito complexo da primeira vez, a gente faz simplificações para poder mapear e entender. E aí, quando a gente vai estudando, né, isso, quando a gente vai estudando cada um, aí a gente vai vendo detalhes, vai separando, vai vendo que não é assim, né? Vai vendo que é de formas diferentes, né? Sim. Beleza, maravilha. Ó, eu tô aqui no começo ainda, a pergunta do Luiz Almeida, que foi assim, personagens como Aquiles, Agamemnon e Ulisses são históricos? Olha, o que a guerra de Troia, alguma coisa muito parecida com o que a gente tem narrado na Ilíada e na Odisseia, como a Guerra de Troia, a gente tem vestígios arqueológicos, né? O sítio arqueológico, onde teria sido Troia, tem 11 cidades, uma debaixo da outra. Aí o sítio arqueológico, né? Não, você está falando aí do rapto, né? Do rapto de Helena. Enfim, são sítios arqueológicos ali. Então, você tem evidências. Agora, esses personagens, é muito difícil de a gente ter uma figura histórica que era exatamente assim, né? Você não tem um relacionamento direto histórico assim desses personagens. Eu acho que não dá para dizer, né? O que tem de histórico ali e o que não tem de histórico é muito difícil de ver, né? O que você tem é evidências arqueológicas da cidade e da guerra, né? Mas você não tem você não tem como ter evidências arqueológicas de uma pessoa específica, de um evento que aconteceu 1200 a.C., entendeu? É muito antigo, né? Isso. A Ana Tércia até já tinha respondido ali, né? Sobre Helena. Olha, Duda perguntou ali sobre Helena, né? Você tinha perguntado ali sobre Helena. Falando um pouquinho de Helena também, né? A Helena é muito controversa, né? A Helena, na Ilíada, ela aparece e ela é muito elogiada. Colocam meio a culpa em Afrodite. Na verdade, a culpada da Guerra de Troia é Afrodite. Mas, depois, no próprio mundo grego clássico, Helena é muito criticada, né? Você tem um filósofo importante, um sofista, na verdade, o Górgias, que tem um discurso defendendo a Helena, depois dele ter feito um discurso falando mal de Helena. E era meio famoso, assim. Tem até uma história de que a Helena verdadeira não teria ido para Troia, teria ficado num outro lugar, e ela teria continuado pura, né? Quem foi para lá, para Troia, teria sido só um espectro de Helena, e não Helena verdadeira. Enfim, essa coisa de ficar culpando as mulheres pelo que os homens fazem, né? Enfim, é muito antigo também isso, né? Então, ó, o poema, o Jonathan fala que o poema Alexandra de Licofron já era cantado antes dos poemas de Homero. Eu acredito que não, havia conhecimento de visões de Alexandre antes dos cantos de Homero. Eu conheço muito pouco desse poema, viu, Jonathan? Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas eu acho que os textos mais antigos da Grécia são os de Homero, né? Provavelmente você tem outros textos ali. A gente fala do ciclo épico, né? Provavelmente você tinha vários outros textos orais que não estão simplesmente ali na Ilíada e na Odisseia, que foram perdidos, que a gente tem histórias, mas que a gente não tem acesso, né? Provavelmente vocês tinham outros poemas, outros trechos da Guerra de Troia que não foram, que não sobraram para a gente, né? O Emanuel levantou a mão. Você quer falar, Emanuel? Alguém pode desmutar o Emanuel aqui? Conseguiu? Aí, pode falar, Emanuel. Você quer perguntar alguma coisa? Você levantou? Tá Pode falar. Estamos te ouvindo. Professor Marcos, eu gosto de ler sobre filosofia, certo? E acho que eu comecei eu gosto de ler sobre mitologia, na realidade, né? Estudo filosofia, mas
sempre tive uma atração, por mitologia, começando ali a obra do Jean-Pierre Fernand, né? O universo, os deuses e os homens. Uhum. Aí eu lhe pergunto, é possível fazer alguma relação entre as obras de Homero e inteligência artificial, sendo a inteligência artificial hoje objeto de reflexão da filosofia da ciência ou da mente? É possível construir algum tipo de relação, assim, Mas fazer como que a alguma gente... reflexão sobre, no campo da filosofia da ciência ou da mente, considerando as obras de Homero, algum tipo de relação, ou não dá para fazer isso? Eu não sei, vai depender da sua criatividade, né? Do quanto que você consegue fazer, né? Não é... Imediatamente eu falaria que seria difícil. Só dizendo aí para as pessoas que perguntaram, tá? É o Noite Ática, sim, do Bernardo Lins Brandão, tá? Esse é o vídeo, é o canal dele, sim, eu estava até vendo aqui. Mas isso... Mas olha, Manuel, vai depender de como que você consegue fazer essa relação, né? Eu acho que, não, a princípio, eu diria que não é o primeiro, não tem uma... Eu acho assim, você pode fazer uma relação se um autor daquela área cita o texto. Por exemplo, Nietzsche. Nietzsche cita as tragédias. E aí sim, então, realmente, para você poder entender Nietzsche... Agora, claro, você pode fazer, por exemplo, enfim, você tem vários autores que citam a dialética negativa lá do Adorno. Adorno cita Ulisses, fala que o texto fundamental do toda a dialética negativa do Adorno é baseada na Odisseia. Ulisses é o primeiro moderno, né, vai dizer lá o Adorno, enfim. Né? Então, realmente, você tem que entender o que ele está dizendo ali. Agora, você fazer correlações assim, só se eu conheço muito pouco de filosofia da mente, enfim, você tinha que me dar algum autor e em que sentido, de qual maneira, né, poderia fazer essa relação, entendeu? Tudo Sim. bem? Ó, o Alan faz aqui uma pergunta. Ó. Platão entende que a arte é o terceiro grau da realidade, pois se afasta do mundo real. Isso é bem famoso, né? O Platão lá na República. Né? Então, a Ilíada seria vista como negativa pela Platão. Cara, isso aí é um tema enorme dentro da filosofia, né? O relacionamento da literatura com a filosofia, qual o gênero literário propriamente, como que é... E eu acho que o Platão diz ali, né? O que Platão diz já é difícil dizer, que é o personagem dele, Sócrates, que está dizendo, mas imaginando que o personagem está dizendo o que ele mesmo disse, né? Ele elogia muito Homero. E ele fala, eu gostaria muito de eu estar errado, né? E eu acho os textos de Homero maravilhosos, mas é necessário fazer uma crítica a Homero, né? O Platão expulsa Homero da cidade ideal, né? Platão é também meio quer causar, né? Platão quer causar fazendo isso, né? Platão quer ser da altura de Homero. É isso que Platão está tentando, né? Que os diálogos dele sejam da altura de Homero. Quando um grego fala mal de alguém, é porque essa pessoa é muito importante para ela, né? Então é a mesma coisa com Nietzsche. Se o Nietzsche fala mal de Platão, é porque Platão é fundamental para Nietzsche. Né? O Nietzsche, assim, se o Nietzsche falasse mal de mim, né, eu botava no meu Lattes, né? Isso, né? Se o Nietzsche fala mal de alguém, né, é porque aquela pessoa é muito importante. Então, se Platão está falando mal de Homero, é porque não dá para ler Platão se você não lê Homero. Né? É isso que ele quer dizer. Mesma coisa com os sofistas, né? Platão fala muito mal dos sofistas. Você tem que estudar os sofistas muito para poder entender Platão. Né? Com Nietzsche é a mesma coisa. Se Nietzsche fala mal de Sócrates, é porque ele é completamente apaixonado por Sócrates. Né? Ser inimigo de alguém é porque aquela pessoa é muito importante para aquela... mesmo essa ideia da inimizade, a inimizade como alguma coisa constituinte, né? Do relacionamento. Tá falando aqui do Alan de Almeida, né, que perguntou. O Henrique falou, recomendo o livro do Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant é um classicista fundamental, muito importante. Né? Eu quero dar mais bibliografias, né? Eu quero dar uma bibliografia extensa para vocês. Né? Isso é o canal do professor Bernardo é o Noitiáticas mesmo. Pessoal, agradecendo, obrigado a vocês aí por se interessarem nisso. Isso, a importância da língua grega, está falando. A Ana Tércia comentou aqui um texto grande, né?
Isso. Ah, tá comentando. Verdade, tá comentando uma historiadora, né, que compara Alexandre o Grande com Hércules, né? A vida de Alexandre do Plutarco, com certeza, né? Obrigado aí. A Ana Tércia achou uma citação daquilo que eu estava querendo, né? Como que os generais eles estão se apoiando na mitologia para fazerem os grandes feitos deles também, né? Como eu estava comentando, né? A Bárbara Batista comenta assim: quando você estuda mitologia, se estuda como literatura ou como arquétipo? Eu poderia passar alguma bibliografia. Arquétipo, né? Arquétipo é um conceito de Jung, um conceito muito interessante, muito rico, né? Que fala de determinados padrões, que a gente pode chamar assim, né? Padrões inconscientes, de um certo inconsciente universal, né? E eu acho muito rico a gente pensar os deuses gregos como características psicológicas, né? E isso é um campo de estudo vastíssimo e muito bacana e muito rico. Agora, enquanto estudo da mentalidade, assim, um grego que cultua a Afrodite, ele não acha que a Afrodite é um aspecto psicológico dele. Você entende? É anacrônico. Para um grego, Afrodite é um deus que existe e que você tem que tomar muito cuidado com ele. Você tem que saber se relacionar com ele. Acima de tudo, essa é a primeira experiência do religioso com a sua divindade. Né? A partir daí, você pode fazer várias coisas, perceber um simbolismo que está falando sobre a alma humana, né? E trabalhar isso. Isso é muito interessante, né? A gente tem um grande estudioso de mitologia, um brasileiro que foi professor aqui da PUC, né? O Junito de Souza Brandão. Né? E os livros dele eu acho maravilhosos, Mitologia 1, 2 e 3. Vocês têm esse livro? São muito bons. Muito bom. Junito de Souza Brandão, Mitologia 1, 2 e 3. E ele é um cara profundamente influenciado por Jung. E são ótimos. Realmente, ele tem uma leitura psicológica, psicologizante da mitologia. E é fantástico, é fantástico. Agora, eu acho um pouco limitado para se pensar em outras dimensões. Assim, você dizer que o deus grego é só um aspecto da psique, eu acho anacrônico, né? Porque você perde outras dimensões de ritualísticas e tal, mas que não que seja, só por ser anacrônico, é ruim. Pelo contrário, eu acho que é muito, muito importante, e é muito rico. Eu mesmo adoro o Junito de Souza Brandão, foi o meu primeiro contato, assim, mais forte, né? O Luiz Almeida está falando aqui, ó, esse aspecto da cultura grega de valorização de uma moral heróica parece muito mais marcante comparando com outras culturas, porque foi verdade, é difícil dizer, né, Luiz Almeida, por que os gregos tiveram essa coisa do herói, né? Como eu estava dizendo, né? O Nietzsche fala lá que os judeus nos deram profetas, né? Os cristãos nos deram santos, e os gregos nos deram heróis, né? O que aconteceu com o grego, né? O grego tinha essa alegria jovial da guerra, né? Do conflito. O grego adorava um conflito, né? Tanto é que as Olimpíadas, o grego pensa a estrutura da realidade como uma estrutura de conflito. É muito famosa a frase do Heráclito, né? De todas as coisas a guerra é pai. Né? Então, tudo está em conflito com tudo. E as coisas só são o que são por causa desse conflito. Né? É difícil dizer de onde é que vem isso, mas é uma visada do mundo grego. Né? O mundo grego gosta desse herói belo, forte, potente e capaz da guerra. Né? Essa é a beleza assim, do mundo grego. Né? Outras pessoas, a Ana Tércia comentou que outros poemas épicos contemporâneos, Homero são isso, exatamente, que a gente tem trechos, né? A gente tem alguns a gente tem mais, infelizmente esses poemas não chegaram até nós, a gente tem resumos deles, e isso legal, a Ana Tércia conhece aqui, né? Bacana, os poemas de Homero e Hesíodo são os textos mais antigos da Grécia, exatamente. Legal, ela está respondendo ali, né, os outros poemas, né? Beleza. Aula aberta. O Nietzsche criticou Wagner, Hitler o considerou como um dos 3 homens mais importantes da história alemã. Enquanto Nietzsche criticou Wagner em suas obras, Hitler o considerou... Claro, não estou dizendo também que o Wagner é muito importante para o Nietzsche, né?
num determinado ponto, ele critica, né? O Nietzsche se afasta de Wagner, né? Enfim, você tem elementos controversos. Quando um filósofo grego antigo cita os deuses gregos, o senhor não acha que eles creem? Acha que eles creem? Sim, eles... o filósofo... Olha, olha só, é raríssimo alguém ateu na Grécia. Raríssimo. Você quase não tem histórias de alguém ateu. Mesmo Aristóteles ali, você tem... tudo bem, eles fazem uma reforma teológica, eles acham que os deuses não são exatamente assim, mas ateu é muito difícil. Eu acho que você tem a primeira frase, até, talvez os deuses não existam, acho que isso é de Antifonte, se não me engano, que é um sofista. Mas ele está usando argumentos, e também tem céticos que levantam essa possibilidade. Mas ateu mesmo, eu acho que não tem nenhum filósofo grego. Nem Epicuro, né? É ateu, né? Você não tem ateu mesmo. Junito de Souza Brandão, isso, Junito de Souza Brandão, né? O Henrique pergunta ali. O que havia antes dos mitos. Eu acho que a primeira forma cultural são mitos, né? O que a gente tem primeiro são histórias, né? A Renata Matias está perguntando aqui, né? O que havia antes dos mitos, né? Eu acho que eu teria que estudar isso. Eu gosto muito de um autor chamado Mircea Eliade, né? Mircea Eliade. Eu adoro Mircea Eliade, né? Um autor super... René Guénon, são autores que me marcaram muito, né? Mas eles falam que a primeira manifestação cultural de um povo é mitológica. É um relato de uma história que narra o princípio de alguma coisa, né? Então, eu acho que esse é o nascimento da cultura grega, né? Olha, outra pessoa está me perguntando de Thomas Bulfinch, né? René Menard. René Menard, eu já ouvi falar dele, mas eu conheço pouco. Thomas Bulfinch, não é o cara do livro de ouro da mitologia? Acho que não é? Eu estou enganado. São textos mais populares. Eu gosto de todos os livros. Eu adoro livro. Eu gosto de todos os livros, assim. E a gente tem que ler todos os livros, assim. Você tem que ler tudo, eu acho. Tem que ler tudo. Agora, você tem que ver para quê e como e onde você está lendo, né? Eu gosto muito de textos leves, adoro, já vi, né, minha filha adora a revistinha da Mônica, ver mitologia grega, acho fantástico ali, das adaptações, né? Desde ler Homero em grego, né, e ver as minúcias ali de um homerólogo ali, até na revistinha da Mônica, eu acho que a gente tem que passar os olhos de tudo. Mas, assim, desconfiar também de tudo, né? Da onde que essa pessoa está dizendo que esse mito é assim? Então, assim, eu ia trazer isso aqui, mas eu não vou achar agora. É um dicionário de mitologia que ele te dá as fontes. Isso, para mim, é documento histórico, entendeu? O cara fala, Afrodite é assim. Me prova, me mostra a fonte. Por que Afrodite é assim? Da onde você está tirando isso? Eu vi um filme super legal. Não. É um documento. Você tem que me dar um documento antigo, né? Afrodite tem um cinto de beleza. Ok, isso aparece na Ilíada, né? Como é que é esse cinto? Ele é azul. Você tem uma hora lá que fala, o cinto é azul. Bacana, tá legal, tá lá na Ilíada. Você entendeu? Então é isso. Então, isso você diferencia. Esse dicionário de mitologia, ele descreve um deus e dá. A fonte é aqui, 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 aqui. Essas são as fontes antigas que a gente tem. É isso que a gente trabalha, né? A gente é um cientista, né? A gente, dentro da universidade, a gente é um cientista. Então, você tem que me dar o documento. Você diz que um deus é assim, você tem que me dizer aonde é que está, né? Então, acho que essa é a diferença que dá para você ver de um texto profundo e de um texto superficial. Mas vou te dizer, volta e meia eu aprendo um monte de coisa com texto superficial. Sacadas, sacações, assim, eu não jogo fora nenhum texto, não queimo nenhum livro. Eu leio tudo, assim. Mas aí você tem que ver como que você vai usar, onde você vai usar, né? Isso, legal. A Nalanda falou uma coisa super legal, como é que esse conflito deságua numa harmonia. Isso é a cara do Heráclito, né? Heráclito disse isso explicitamente. A guerra gera uma harmonia, e a harmonia vem da guerra. A harmonia e guerra está intimamente conectado. E a gente está chegando no nosso fim, né, gente? Eu acho importante a gente ficar aí nas 2 horas, a própria PUC pede isso para mim. Mas acho que eu respondi praticamente tudo aqui, que eu estou muito feliz do interesse. Acho que é bacana, tivemos quase 80 pessoas aqui hoje, passaram por aqui.
Fico muito feliz do interesse. Eu sou profundamente apaixonado pelos mitos gregos. Para mim é uma alegria ter gente interessada. Quando a PUC falou comigo, me chamando de novo, eu já dei esse curso há muito tempão, e agora a gente mudou muito. Foi presencial, né? Foi também muito bacana. Enfim, agora com essa nova possibilidade, alcança muito mais pessoas, né? Estou muito feliz do interesse das pessoas, vendo amigos antigos aí, o Pedro, o Irã, que estava por aí. Muito, muito legal, gente. Agradeço muito a vocês, viu? E espero todos vocês lá, né? No nosso curso. Tá legal? É isso. Acho que chegamos por aqui, né? Chegamos no nosso tempo. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Divulguem aí, se vocês puderem também conhecer lá o canal que eu tenho, um trabalho de divulgação também lá do canal no YouTube. Agradeço a todos. Tá legal? Gente, então, até mais. Até a próxima. Abração, gente. Até logo.